E aí, galera, vamos lá retomar aqui os nossos estudos. Hoje nós iremos falar de período joanino. Período joanino é o nosso assunto em tese e nós iremos trabalhar com vocês aqui, tá bom? Gente, quando eu falo do período joanino, eu estou preocupado com aquele assunto de 1808 até a independência do Brasil. Mas antes de falar desse assunto, deixa eu voltar lá no nosso tópico do que foi cobrado no edital passado. Ó, gente, tá vendo aqui que eu já deixei até fichado para vocês, ó. Ou seja, na aula passada nós finalizamos esse assunto aqui. Brasil 500 anos, não foi isso? Deixa eu clarear aqui, ó. Brasil 500 anos, ó. A gente terminou isso aqui. Então, Brasil 500 anos significa tudo do descobrimento, né, do Brasil, entre aspas, descobrimento, né, até o dia de ontem. Tudo isso é chamado de Brasil 500 anos. Então, eu vi e analisei que fica melhor trabalhar as questões de Brasil 500 anos em uma parte exclusiva. Como assim? Vamos lá. Brasil 500 anos, a gente já trabalhou estrutura econômica, é só você olhar na aula passada, política social e cultural, só olhar na aula passada que tem questões sobre esse assunto, e sociedade colonial. Até aqui, nós já trabalhamos no vídeo anterior, tá? Que é Brasil 500 anos. Agora, vamos falar sobre a família real no Brasil. Dá continuidade a Brasil 500 anos, mas fora da pasta Brasil 500 anos, para ficar mais organizado, tá bom? Família real no Brasil, repito, é tudo Brasil 500 anos, mas só que nós iremos o quê? Separar para ficar melhor os estudos. Se restou alguma dúvida, você pode me chamar no zap que eu te explico direitinho, tá bom? Não vamos perder tanto tempo aqui não, vamos para o que realmente importa. Vem para a tela, nós iremos falar de Brasil 500 anos, trabalhando o assunto agora, período joanino. Bora para a primeira questão de hoje, a questão do número 90. Serão 10 questões hoje, tá? Fechando o bloco aqui com 100 questões já do nosso curso de resolução. Em 1806, Napoleão Bonaparte, imperador da França, decretou o bloqueio continental, proibindo que qualquer país aliado ou ocupado pelas forças francesas comercializasse com a Inglaterra. O objetivo do bloqueio era arruinar a economia inglesa. Quem não obedecesse seria invadido pelo exército francês. Portugal viu-se numa situação delicada. Questão aqui perfeita, tá, pessoal? Questão correta. Professor, por que isso aí está correto? Vou te explicar agora. Ó. Isso aqui, gente, o bloqueio continental, aonde eu coloco bem para você aqui, ó, bloqueio continental, foi o responsável por existir na prova de vocês esse assunto aqui, ó, período joanino. Só aconteceu o período joanino justamente por quê? Porque houve o bloqueio continental. Tá bom? E o bloqueio continental, de fato, ele proibiu, né, que qualquer país aliado ou ocupado pelas forças francesas, ou seja, aliado da França ou ocupado pelo exército francês, comercializasse com a Inglaterra. A Inglaterra era uma competitiva, né, da França. Então a França não podia deixar que a Inglaterra crescesse. Então, Napoleão Bonaparte, como se fosse o exército norte-americano de hoje, estabeleceu o bloqueio, que justamente tinha como objetivo arruinar a economia inglesa. Ou seja, países aliados, vejam só, aliados da França ou ocupados pelo exército francês, não poderiam negociar com a Inglaterra, não poderiam negociar com os ingleses. Show de bola? Isso aqui é um dos motivos que vão fazer com que a família real venha para o Brasil. Questão aí corretíssima. Bora para mais uma. É a nossa 91ª. Ó. Textinho aqui básico para todas as demais questões. Ó. Família real no Brasil é uma sequência de fatos que foram desencadeados ainda na Europa. Sobre esse assunto, julgue os quesitos abaixo. Toda a comitiva real se desfez da metrópole por temer as constantes ameaças do imperador francês Napoleão Bonaparte. Acabei de dizer para vocês, não vou repetir esse assunto, né, que continua aqui da questão de número 90, tá bom? Não tenha dúvida sobre isso aí. Mais uma questão para a gente gabaritada, né? Mais uma, 92ª. Ó. A abertura dos portos na cidade do Rio de Janeiro foi consequência de acordos firmados ainda em território europeu com os ingleses. Gente, a abertura dos portos, né, a gente vai ver já mais questões sobre isso e clareando a cabeça de vocês, realmente foi um documento aonde abriu os portos às nações amigas, né, firmando, né, assim um compromisso com as nações amigas, que na prática eram os ingleses, tá bem aqui, ó. Então a abertura dos portos, ela não aconteceu, como diz a questão na cidade do Rio de Janeiro, ó. Aqui está no Rio de Janeiro, cuidado, viu, gente? Aconteceu sim na cidade de Salvador, Bahia. Então, a questão aqui torna-se errada, por isso, somente por isso, professor, somente por isso,
gabarito da questão aqui errado, ó. Já está até aqui, ó, em Salvador, Bahia, não é isso? Ou seja, foi na Bahia. Mais uma questão para a gente, né? A 93ª. O bloqueio continental foi um acordo feito entre franceses e portugueses, com o objetivo de sufocar as relações comerciais dos ingleses, que cresciam imensamente no continente europeu. Gente, a gente viu que o bloqueio continental realmente foi uma obrigação dada a quem? Lá em cima eu coloquei, né? Aliados da França ou ocupados pelo exército francês. Então, ou seja, ou era aliado ou era ocupado para poder obedecer o que nós chamamos de bloqueio continental estabelecido por Napoleão. Aí o que a questão aqui diz? Ó? O bloqueio continental foi um acordo feito entre França e Portugal? Não foi isso que eu falei não, né? Questão aqui errada, tá, pessoal? Questão errada, deixando ela aqui corrigidazinha para vocês, tá? Foi um acordo feito não entre duas nações, foi um acordo que Portugal estabeleceu aos aliados ou aos ocupados. Show de bola? Mais uma questão, a 94ª questão diz o seguinte, ó. Depois de estabelecido o quê? Depois de estabelecido o bloqueio continental na Europa, Portugal não fez nenhum tipo de transação comercial com os ingleses, seu principal aliado comercial. Errado, né, gente? Foi justamente essa teimosia de Portugal em fazer o quê? Relações comerciais com os ingleses camufladamente, ou seja, escondido. Professor, e o que Portugal era da França? O senhor disse que seria aliados, coloco bem aqui novamente, ó, ou ocupados. Portugal era o quê? Aliado, tá, pessoal? Portugal era aliado da França, mas também tinha relações de amizade comerciais com os ingleses. E por ser aliado, Napoleão disse, ou você para, ou eu faço a invasão a vocês. Acontece que Portugal, escondido, camufladamente, né, continuou suas práticas de negociação, de transação comercial com os ingleses. Tá? Então, depois do pacto estabelecido, né, do bloqueio continental pelos franceses, Portugal, né, ele continuou escondidamente, camufladamente a negociar. E aqui está dizendo na questão que não fez nenhum tipo de transação, está errado. Aí depois, o que acontece depois disso aqui? Ó? Depois disso, os franceses descobrem a camuflagem, né, e diz assim, agora vamos invadir. Aí é quando a família real vem para o Brasil. Show de bola? Mais uma questão, gabarito errado. 95ª. O traslado feito entre Portugal ao Brasil foi de responsabilidade inglesa, mas, olha só, em troca exigiu a abertura dos portos brasileiros aos navios ingleses. Questão aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, realmente verdade, depois de todo esse fato aqui que eu disse na 94ª, aconteceu isso aqui, né? Às pressas, portugueses correram para o Brasil e pediu apoio da esquadra inglesa. A esquadra inglesa era como se fosse a marinha mercante hoje dos Estados Unidos. Napoleão Bonaparte é como se fosse o exército dos Estados Unidos. Então, ou seja, ambos eram poderosos, um no mar, outro na terra. 96ª, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, isto é, a Inglaterra, preste atenção, eliminou em parte o monopólio comercial português, que obrigava o Brasil a fazer comércio apenas ou exclusivamente, né, com Portugal. 96ª questão também está correta, tá, pessoal? Questão correta. Vou te explicar aqui direitinho. Ó. Gente, quando aqui a questão vem, ó, olha só, as nações amigas, olha só o plural, né? Ó, aqui dá a ideia de quê? De várias nações. Mas na prática, isso aqui, a única nação amiga de Portugal era quem? Os ingleses. Então, cuidado com isso na prova. A banca pode colocar as nações amigas, que é assim que você está aprendendo comigo lá na plataforma teórica, ou também colocar somente a Inglaterra, que também está correto. Show de bola? Questão aí só mais tendenciosa a isso aí, a nomenclatura. Muito cuidado, ligue as anteninhas aí para você não errar esse tipo de questão. 97ª questão. 97ª, passei demais, só um segundo aqui para me voltar. Com a abertura dos portos em 1808, os Tratados de Comércio e Navegação de Aliança e Amizade de 1810 estabeleceu tarifas preferenciais aos produtos ingleses. O comércio cresceu, o Porto do Rio de Janeiro aumentou, seu movimento que passou de 500 para 1.200 embarcações anuais. Verdade. Eu quero que você atente aqui que a abertura dos portos foi em 1808, como consequência da abertura dos portos 2 anos depois, ou seja, em 1810, houve o quê? Houve o Tratado de Comércio e Navegação de Aliança e Amizade, estabelecido também entre Portugal e inglês, tá certo? Questão certíssima. Mais uma questão, a 98ª questão, a antepenúltima questão de hoje, temos aqui mais 3, daqui a pouco vamos analisar aqui, deixa eu só baixar. Diz o seguinte, ó,
com a vitória das nações europeias contra Napoleão em 1815. Então você já sabe que Napoleão perdeu, né, gente? Ó, as nações europeias se uniram e venceram o bloqueio continental de Napoleão. Ficou decidido que os reis de países invadidos, no caso aqui Portugal, né, pela França, deveriam voltar a ocupar seus tronos. O Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, deixando de ser colônia, adquirindo assim autonomia administrativa. Correto. Ó, pessoal, isso aqui está correto, tá? Em 1820, nós temos o que nós chamamos de Revolução do Porto, que justamente exigia a volta da família real para o Brasil, e essa volta da família real acompanhada de um rebaixamento do Brasil de autonomia, de ter autonomia, para novamente ser o quê? Para ser explorado novamente, né? A partir desse momento aqui, gente, o Brasil deixava de ser colônia e passava a ter autonomia. Então, aqui, com esse pedido de 1820, queria que o Brasil retornasse à colônia novamente, coisa que não aconteceu. O Brasil já tinha todo motivo para ser independente com a abertura dos portos, tá certo? 99ª questão diz assim, ó, em 1820 houve em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Olha só, falei Revolução do Porto, né? Pode ser cobrado só Revolução do Porto, como Liberal do Porto também dá no mesmo, tá? Terminando com o absolutismo, ou seja, o absolutismo que era a figura e a imagem dos reis, né, da família real, iniciando uma monarquia baseada em cima da Constituição. Dom João deixava de ser monarca absoluto e passava a seguir a Constituição do Reino. Aí dentro da Constituição do Reino, olha só, a Assembleia Portuguesa exigiu o retorno do monarca. Existia uma parte lá que queria de volta o monarca para assumir e ter assim novamente, né, o seu objetivo concluído. Qual era o objetivo? Era transformar o Brasil de novo em quê? Em colônia. Tá bom? O novo governo português desejava recolonizar o Brasil, retirando sua autonomia econômica. Corretíssimo, questão correta, perfeita. Mais uma questão, a nossa 100ª questão, que diz assim, ó, com a abertura dos portos às nações amigas, o monopólio não mais existia. Verdade, monopólio não existia. O que é monopólio? Mono vem de um polo. Então acabou esse um polo do Brasil negociar exclusivamente com os irmãos portugueses. Agora o Brasil não tinha mais esse monopólio. Tá? Rompia-se o pacto colonial e atendia assim os interesses da elite agrária brasileira, acentuando as relações com a Inglaterra, em detrimento das tradicionais relações com Portugal. Verdade, né, gente? Deixou de ter um polo, né, ou seja, monopólio, e passou a ter, assim, né, outras opções de negociação, como o caso aqui, os ingleses. Show de bola? Gente, vem cá comigo. 10 questõezinhas resolvidas para vocês. O próximo bloco, se já estiver disponível aqui na nossa plataforma, é só você arrastar, clicar e trilhar os caminhos da aprovação. Até lá, galera. Valeu!